Olá, o Jornal Câmara começa agora. Acompanhe os destaques da edição de hoje. CESAP registra queda no número de óbitos por coronavírus no estado. Detran realiza provas agendadas também no interior. Captação de órgãos para doação praticamente zera devido à pandemia. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Câmara. O Rio Grande do Norte não registrou nenhum óbito ocasionado pelo novo coronavírus em 24 horas. É o que informou a Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP, durante uma coletiva de imprensa essa semana para atualização dos dados sobre a doença no território potiguar. De acordo com os dados epidemiológicos divulgados pela pasta estadual, houve somente uma morte na segunda-feira, 7 de setembro. Eram 2.296 óbitos, sendo nenhum na última terça-feira, 8. A CESAP informa ainda que há 250 casos em investigação. Os números de casos confirmados são de 64.135, 27.729 casos suspeitos e 121.328 casos descartados para Covid-19. O processo de retomada gradual dos serviços presenciais oferecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte, DETRAN, avança com a reativação do sistema de avaliação teórica dos candidatos a retirarem a Carteira Nacional de Habilitação no interior do estado. A medida aciona a realização do provão nas cidades de Currais Novos, Açu, Macau, Apodi e Lagoa Nova. A realização de provas teóricas já ocorrem por meio de agendamento em Natal, Parnamirim e Mossoró. A prova é a primeira etapa após a conclusão do curso teórico realizado pelo usuário. Os candidatos fazem a avaliação numa sala específica, onde são utilizados computadores individuais que exibem a prova de conhecimento teórico, versando sobre legislação e a prática correta de conduzir veículo no trânsito. Os procedimentos de realização da prova são simples e o usuário precisa apenas utilizar o mouse para selecionar a resposta correta de cada questão. O candidato, ao clicar no botão que finaliza a prova, tem os dados do resultado lançados no Registro Nacional de Carteira de Habilitação e no site do DETRAN, no espaço com informações específicas do usuário. A partir do resultado positivo do provão, o aluno vai poder prosseguir para as aulas práticas de volante. No caso de nota abaixo de 7, o aluno é reprovado e pode repetir a avaliação após 15 dias, pagando a devida taxa. Durante o Setembro Verde, mês em que nacionalmente aumentam as discussões sobre a doação de órgãos, a Comissão Intra-Hospitalar de Doações de Órgãos e Tecidos para Transplantes no Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró, está realizando a divulgação da temática através dos meios de comunicação da cidade, como também das universidades. No Dia Nacional da Doação de Órgãos, em 27 de setembro, a equipe vai colocar faixas, balões e cartazes em frente ao hospital, chamando a atenção da população de forma simbólica e sem aglomerações, lembrando aí a importância da data. Nesse período de pandemia, apenas uma captação foi realizada no Hospital Regional Tarcísio Maia. A negação da família aumentou consideravelmente em Mossoró e em todo o país, daí a necessidade de mais informações à população sobre o tema. Jornal Câmara segue para um rápido intervalo, a gente volta já, não sai daí. Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular para dentro e para fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência,
Ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia, como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano. Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Na dúvida, não compartilhe. Deepfake, um novo jeito de desinformação. Agora, quem quer espalhar uma informação falsa utiliza a inteligência artificial para enganar os outros. Deepfake é uma técnica que usa programas que reconhecem padrões de voz ou de movimento para simular uma filmagem. Olha só esse vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. É ele mesmo que está falando? At least not in a public address, but someone else would. É uma montagem. Na verdade, quem está falando é um ator. Be more vigilant with what we trust from the internet. At a time when we need to... Há vários programas e aplicativos que permitem a criação de vídeos falsos. O deepfake foi utilizado inicialmente para fazer montagens de material pornográfico com atrizes famosas. Mas já há casos de discursos políticos fictícios feitos com a técnica. Por isso, muita atenção! Em vídeos falsos, é possível encontrar detalhes como rostos embaçados ou bocas que não acompanham a fala. Além de tudo, o eleitor pode contar também com a maior aliada contra a desinformação, a checagem dos fatos. Não compartilhe um conteúdo sem ter certeza que é verdadeiro. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Estamos
Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. Foi realizada na Casa Legislativa a terceira palestra do projeto Diálogos para a Cidadania. O tema abordado foi o município na Constituição Federal. Fizemos a terceira palestra do programa já estabelecido pela Casa, um programa de cidadania de iniciativa da Câmara de Mossoró. E hoje falamos do que está contido na Constituição Federal a respeito dos municípios. São 5 ou 6 artigos da Constituição Federal que elenca pontos importantes dos municípios na Constituição. Não é lei ordinária estadual e sequer municipal, mas a Constituição Federal, o legislador de 1988 resolveu sabiamente colocar pontos importantes na própria Constituição Federal a respeito dos municípios, de modo que leis ordinárias locais, nem tampouco estaduais, podem fazer essa alteração. Somente uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, poderá futuramente alterar esses pontos. Entre os pontos destacados, o especialista falou sobre o direito do cidadão na criação de projetos. É importante a população saber que a própria Constituição também, nesses pontos que a gente falou hoje na palestra, que diz respeito ao município, elenca em um de seus incisos, do artigo 29A da Constituição Federal, a possibilidade da população organizada trazer para a Câmara Municipal, dar o pontapé inicial numa proposta de alteração da legislação local através de um projeto de lei ou algo do tipo. Tem parâmetros, tem limites, limites mínimos inclusive. Portanto, a população do município pode tramitar um projeto de lei na Casa através dos cidadãos eleitores em um percentual mínimo de 5% do eleitorado. Fazendo isso, o projeto deve ser protocolado na Casa e aí é prerrogativa, direito e dever da Câmara Municipal fazer tramitar esse projeto. Obviamente tem que ter, como falei, o mínimo de 5% dos eleitores, cidadãos eleitores no município de Mossoró. Menos impossível, mais até pode ser, mas essa iniciativa pode ser dada sim pelo próprio cidadão, de forma organizada, independentemente que a autoria seja do vereador ou do Poder Executivo. Recentemente foi aprovado na Câmara Municipal o reajuste no número de vereadores de 21 para 23 na Casa Legislativa. O aumento no número de cadeiras está previsto na Constituição Federal mediante o quantitativo populacional do município. Segundo o IBGE, Mossoró já passa dos 300 mil habitantes. Apesar das cadeiras a mais, o advogado explica que a receita da Câmara não vai aumentar, e sim diminuir. Com a alteração recente do número oficial da população pelo órgão responsável, que é o IBGE, agora já no final do mês de julho, possibilitou a Câmara Municipal de Mossoró alterar de 21 para 23 vereadores, porque esse é um parâmetro dado pela Constituição Federal, também discutido na palestra de hoje, e que está em trâmite, já para votação em segundo turno, da proposta de alteração à Lei Orgânica Municipal, que vai, consequentemente, possibilitar uma maior representatividade da Casa. Ao invés de 21, a população vai ter 23 representantes na Câmara Municipal. E o lado positivo disso é que, mesmo tendo que arcar com o subsídio de mais 2 vereadores, o Poder Legislativo não terá, consequentemente, um recebimento maior de valores do Poder Executivo para essas despesas. Ao contrário, o que é importante frisar, ao contrário, a Constituição Federal também diz que, com base na população, um município com mais de 300 mil habitantes recebe como transferências financeiras, através de duodécimos do Poder Executivo, um percentual de 5% apenas da receita do município. O que hoje é 6%, com base na população até 300 mil, passará a ser, em 2021, um percentual de 5% apenas da receita. Portanto, no caso específico de Mossoró, a Câmara Municipal
pagará a 23 ao invés de 1 vereadores e terá uma receita de 1% inferior, 1% do orçamento do município inferior ao que é hoje. Passará de 6% para 5% apenas da receita do município. Chegamos ao fim dessa edição do Jornal Câmara, lembrando que as nossas produções estão disponíveis no YouTube TV Câmara Mossoró. Obrigado pela sua companhia.